Queridos, graça e paz de Deus a todos, bom dia. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Primeiro, o que é o céu e o que é o inferno? Bom, no Antigo Testamento, o seio de Abraão estava localizado na dimensão do mundo dos mortos, tá? Então, quando um justo morria, ele não subia, até porque o homem estava separado de Deus. Pelo pecado de Adão e Eva, o homem morria e ele era levado, conduzido pelos anjos para a dimensão do seio de Abraão, conduzido por anjos, segundo a história, o relato de Jesus em Lucas 16, onde Lázaro morreu e foi levado pelos anjos e o rico morreu e despertou no Hades. Automaticamente, Jesus não quis dar detalhes sobre o destino do rico, mas nós entendemos que demônio é demônio e apesar de ser demônio não deixa de ser anjo caído. Ele foi levado pelos anjos caídos para a região de suplício, para a dimensão do mundo dos mortos. É um lugar de tormento. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, no Antigo Testamento, nós temos relatos de Jacó, quando recebe a notícia de José, ele diz: Eu descerei até meu filho, mas ele não subirá até mim. As palavras de Davi também dizendo: olha, depois que nasceu o filho, né, de Betseba, fruto de um adultério, ele disse: eu descerei até meu filho, mas ele não virá até mim. Então, o seio de Abraão, o lugar dos justos, né, pelo entendimento bíblico, ficava no Antigo Testamento em lugares baixos, ou um ambiente dimensional abaixo de nós. Até que Cristo veio, levou o cativo, o cativeiro, e ele transportou da dimensão do paraíso próximo do Hades, ele colocou o seio de Abraão, né, nos lugares acima, né, debaixo do altar de Deus, próximo do trono. Paulo vai dar relatos também dizendo: aquilo que os olhos não viu, o coração não, os ouvidos não viu, e não chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo diz, na experiência que ele mesmo teve, ele disse: eu não sei se no corpo ou fora, mas eu conheço um homem, ele falando dele mesmo, que foi ao terceiro céu e viu e ouviu coisas que ao ser humano não é dado a compreender, porque está fora da nossa cogitação. O peso, o apóstolo Paulo também vai dizer que o sofrimento do tempo presente nessa dimensão não se compara com o peso de glória que há de se manifestar na dimensão celeste. Gente, preste atenção aqui. Presta atenção aqui. O inferno é um banco de almas e também um estado de consciência. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu vejo as pessoas falarem sobre o céu e sobre o inferno, mas se limitar, porque muitas das vezes fala, mas não entende que o inferno é uma dimensão, é um banco de alma. O inferno é um banco de alma por quê? Porque almas no mundo espiritual têm valor. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por aquilo, por dinheiro perecível e passageiro, mas nós fomos comprados por um bom preço, e é o sangue de Jesus. Fomos comprados por preço de sangue. E o inferno é um banco de almas, pelo valor que as almas têm. Jesus morreu por almas. Demônios agem por causa de almas. Porque alma no mundo espiritual, irmão, alma no mundo espiritual, nós no mundo espiritual somos como gado, tá bom? Então a gente precisa entender esse conceito aqui, antes de falar de céu e de inferno. Por que demônios se interessam por almas? Pela retroatividade de alimentação que a alma produz, ou seja, a alma tem energia, e a energia de alma, tá? Pelo prazer, pelo sentimento, tristeza, alegria, vício, né, na bebida, no cigarro, enfim, gera para eles um meio de retroatividade, retroalimentação, tá? Desculpa, retroalimentação. Então eles se alimentam, eles canalizam energia e se alimentam da energia, porque os demônios estão num ambiente, numa dimensão de treva, e a treva não provoca alegria para eles, pelo contrário, a dimensão que eles estão confinados, o estado de treva que eles estão, provoca neles dor, sofrimento. Então eles sofrem com o estado que eles estão. Irmão, treva para demônio é sofrimento.
Deus os confinou em sofrimento. Então, somente a alma gera para eles aquilo que eles precisam, tá bom? É por isso que muitas das vezes eles pedem vela, mas com a vela, você já sabe, aí a gente precisa nem falar não, nem falar nada, porque a gente sabe, demônios opera pela energia de alma. E Deus criou o ser humano, porque Deus vê valor no ser humano, tá? Então Jesus morreu pela sua alma, porque a sua alma para Deus tem valor, tá? Então o inferno é um banco de almas para ímpios, como o céu é um banco de alma para salvos, tá bom? A gente precisa entender que no seio de Abraão, no Antigo Testamento, as almas estavam guardadas por Deus, até que Cristo veio. Mas o inferno e o Hades, quem está lá? Como que é o sofrimento? Gente, o inferno é um estado de consciência, como eu falei aqui. Por quê? Quem vive em trevas vai para as trevas. A gente precisa entender que no mundo físico os opostos se atraem, no mundo espiritual os semelhantes se atraem. Quem vive em trevas vai para a dimensão de trevas, porque a vida de trevas se assemelha com a dimensão de trevas. Então, quando uma pessoa morre, tá? Não é ela que vai para o inferno, é o inferno que vem ao encontro dela. Quando um salvo morre em Cristo, não é ele que vai para o céu, é o céu que vem ao encontro dele. Morreu em trevas, vai para as trevas. Morreu em luz, vai para a luz. As trevas reconhecem o que é dele e toma posse do que é dele. Almas em trevas vão para as trevas. Almas em luz vai para a luz, porque a luz, o céu, reconhece o que lhe pertence. Então a gente precisa entender que o inferno não é bagunçado, não é como a feira do Quêmio. O inferno é organizado, os demônios trabalham organizado. Eles perderam seu lugar, mas o senso de organização permanece neles, tá? Eles perderam seu lugar, mas não perderam a sua patente, tá bom? Outra coisa interessante é o que o apóstolo João vai falar na visão que ele teve. O inferno e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Primeiro de tudo, a gente precisa separar isso aqui. Primeiro, o inferno, o Hades, é um estado de consciência, tá? É uma questão jurídica, tá? O inferno é uma questão jurídica, é uma prisão, é a maior penitência, tá, que existe no mundo espiritual. Então, primeiro, o inferno é um estado de consciência, vai para o inferno. Quem é do inferno e vive numa vida de treva vai ser lançado, vai para um lugar dimensional de treva, porque o semelhante se atrai. Quem é treva, quem vive em treva vai para as trevas. Segundo, o inferno é uma dimensão de trevas, tá? De sofrimento, tá? Para o diabo e seus anjos. Deus não lança ninguém no inferno. As pessoas que vão com as próprias pernas por escolha própria. Terceiro, o inferno é organizado, não é bagunçado. Quem morre, tá? Quem morre, assassino, vai para as dimensões dentro do Hades, porque o inferno tem camadas, o Hades tem camada. Morreu assassino, vai para as dimensões de assassino. Morreu prostituto, tem um lugar preparado para os prostitutos. Morreu no pecado, tem lugares reservados para quem vive no pecado. Tá? No pecado não tem tamanho, pecado é pecado. Se é traficante, tem um lugar de traficante. Se é homossexual, tem um lugar já preparado para ele. São cadeias dimensionais, gente. Não é bagunçado. O inferno é organizado. E quarto, o inferno tem governos, tá? Primeiro, existem príncipes infernais. Existem carcereiros infernais, tá? Que dominam as alas dimensionais do inferno. É uma prisão, tá? É uma prisão, é uma dimensão de sofrimento, é uma prisão, uma cadeia que prende alma, é um banco de alma, é um banco que guarda almas más em condições de sofrimento, em estado intermediário. Outra coisa, o inferno tem carcereiros, demônios carcereiros, não é bagunçado, tá? Assim como numa cadeia tem, tem os carcereiros, tá bom? Tem carcereiros, no inferno também tem, tá? Estão sob o poder desses carcereiros infernais, tá bom? Morreu sem Jesus, vai estar sob o poder dos carcereiros infernais, porque o inferno não é bagunçado, tem alas,
é organizado, tem um sistema organizacional no inferno, como também tem no céu, tá bom? Mas eu estou falando aqui do inferno. Outra coisa, o inferno tem governantes, tá? E a Bíblia destaca dois, eu estou falando Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 21, se não me fala a memória, o Hades e a morte não é só um lugar, não é só a questão da morte. Primeiro, a morte é um principado infernal que busca, é um principado, é um governo infernal. E outra, o Hades não é só um lugar, mas também é um governo infernal. O Hades é um principado infernal. Então entenda uma coisa, essas regiões do Hades ou dimensões dos mortos existem governos. O submundo abaixo de nós tem governos, tá bom? Assim como tem os lugares infernais, tá? Que é um banco de alma para as almas dos ímpios, há um abismo de confinamento de demônios que não caíram com Lúcifer, mas que por conta própria estão guardados lá porque pecaram por conta própria. Então a Bíblia diz, como diz lá no livro de Judas, capítulo 6, e Deus os reservou em cadeias, os confinou em cadeias de escuridão para o dia do julgamento. Tem demônios que não estão fora das dimensões do abismo, estão lá confinados, como também tem demônios nas regiões celestiais, tem demônios na terra e tem demônios no inferno, tá? Demônios que vêm dos portais do inferno para a terra, espíritos de morte, espíritos de morte, Exus, porque existem escalas de hierarquia entre eles, tá? Falanges de hierarquias. Então eles vêm diretamente do inferno, do mundo dos mortos, tá bom? Lá no Hades tem demônios que provocam sofrimento em almas, tá bom? Como também existem demônios que sofrem lá também, tá bom? São os rasos, são os fraquinhos. Se não obedecem às demandas do inferno, porque tem regra lá, os mais fracos, que estão sob vassalo dos maiores, se submetem também, se não cumprir o que é mandado, né? Aí o negócio fica feio para eles, porque no mundo espiritual infernal existem hierarquias, tá bom? Dos menores, médios, os maiores e os superiores. Então, os maiores, os superiores comandam os menores, tá? Como os demônios menores, tá? Como eles estão debaixo de um governo, eles trabalham organizado. É isso que nós precisamos entender dentro de uma linguagem bíblica, tá? Então, o inferno, o que é o Hades? O que é o Lago de Fogo? O Lago de Fogo é o lugar de confinamento onde os demônios, o Hades, com toda a sua falange, enfim, vão ser lançados lá, tá? Pelo próprio Deus. Mas no momento, eu quero falar para vocês sobre este lugar, tá bom? Que é o lugar de confinamento, onde as almas dos ímpios estão, outros irão para lá, tá? E outros, né, já estão lá. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que conforme as almas morrem, a boca do inferno se alarga. O inferno não se sacia. O inferno não se satisfaz. Quanto mais alma, melhor. Quanto mais almas vão para o inferno, quanto mais almas adentram os portais do inferno, porque é dimensional, mais a boca do inferno se alarga para receber os seus novos moradores. Então, fique com esta palavra e com esta palavra de vida para a sua vida e também de alerta. Deus abençoe.